Ricardo Oliveira, o magnata dos vinhos do Douro, pisou no acelerador do seu Porsche preto, os olhos fixos na figura distante de João, seu empregado doméstico, que acabara de sair pela porta dos fundos da mansão. O que ele descobriu naquela noite chuvosa de Lisboa abalaria os alicerces de sua existência perfeitamente construída. Com o coração acelerado, Ricardo viu João entrar em um bar discreto no Bairro Alto, onde homens se entreolhavam com olhares carregados de segredos. Ricardo nunca imaginara que sua curiosidade o levaria até ali. Tudo começara semanas antes, quando notara algo diferente em João. O jovem de 28 anos, com seus cabelos castanhos ondulados e olhos verdes penetrantes, trabalhava na casa há 2 anos. Ele era eficiente, discreto, quase invisível, qualidades que Ricardo valorizava em um empregado. Mas lately, João parecia distraído, chegando atrasado algumas manhãs, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Ricardo, aos 42 anos, solteiro e herdeiro de uma fortuna vinícola, vivia uma vida de aparências, jantares com investidores, viagens a Paris e Nova York, e uma noiva conveniente chamada Sofia, filha de um político influente. Naquela noite, impulsionado por uma mistura de desconfiança e algo indefinível, Ricardo decidira segui-lo. Estacionou o carro a uma quadra de distância e entrou no bar, mantendo-se nas sombras. O lugar era acolhedor, com luzes quentes e música jazz ao fundo. João estava no balcão, conversando com um homem de uns 30 anos, alto e atlético, chamado Miguel. Ricardo ouviu o nome quando se aproximou disfarçadamente. Os dois riam, toques sutis nos braços, olhares que falavam mais que palavras. Ricardo sentiu um aperto no peito, uma sensação que não conseguia nomear. Era ciúme? Raiva? Ou algo que ele reprimia há anos? De volta à mansão, Ricardo não conseguiu dormir. Sentado em sua biblioteca, com uma taça de vinho tinto na mão, ele refletia sobre sua própria vida. Cresceu em uma família conservadora, onde o pai, um patriarca rígido, ditava as regras: casar, ter filhos, perpetuar o nome Oliveira. Ricardo namorara mulheres, sim, mas sempre sentira um vazio. Na universidade, em Coimbra, houvera um amigo próximo, Tomás, com quem compartilhara momentos que beiravam o íntimo, mas ele afastara esses pensamentos, rotulando-os como confusão juvenil. Agora, vendo João com Miguel, algo se remexia dentro dele. No dia seguinte, Ricardo confrontou João de forma sutil. Você parece cansado ultimamente, João. Há algo errado? Perguntou enquanto o jovem arrumava a mesa do café da manhã. João hesitou, seus olhos evitando os de Ricardo. Nada, senhor. Apenas vida pessoal. Ricardo insistiu, se precisar de folga, diga. Mas lembre-se, esta casa é como uma família. As palavras saíram carregadas de ironia, pois Ricardo sabia que sua família era uma fachada. Sua mãe, viúva, pressionava pelo casamento com Sofia, e seu irmão mais novo, casado e com filhos, era o modelo perfeito. À medida que os dias passavam, Ricardo começou a observar João mais de perto. Notava como ele limpava a casa com precisão, cantando baixinho fados melancólicos. Um dia, encontrou um livro no quarto de João, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Isso o intrigou. Wilde, um homem que vivera no armário, punido pela sociedade. Ricardo leu o livro em segredo, sentindo uma conexão inesperada. Ele começou a questionar, e se João fosse gay? E se ele próprio? Não, isso era absurdo. Ele era Ricardo Oliveira, pilar da sociedade portuguesa. Mas a curiosidade virou obsessão. Ricardo instalou câmaras escondidas na casa, justificando para si mesmo como medida de segurança. Assistia às gravações à noite, vendo João em momentos privados, ligando para Miguel, rindo ao telefone, ou simplesmente sentado, pensativo. Uma noite, ouviu uma conversa: Miguel, minha família não pode saber. Meu pai me mataria. João vinha de uma vila conservadora no Alentejo, onde ser gay era sinônimo de vergonha. Ricardo sentiu pena, mas também inveja. João pelo menos admitia para si mesmo. O confronto veio inevitavelmente. Uma tarde, Ricardo chegou cedo e encontrou João chorando na cozinha. O que houve? Perguntou, tocando seu ombro. João se afastou, assustado. Nada, senhor. Mas Ricardo pressionou, eu sei sobre Miguel. Os olhos de João se arregalaram em pânico. Como?
Ricardo confessou a vigilância, omitindo as câmaras. Eu te segui. Por que você esconde? João explodiu, esconde. Senhor, o senhor vive em um mundo onde pode tudo. Eu sou só um empregado. Minha família me renegaria, a sociedade me julgaria. Aquela conversa abalou Ricardo. Pela primeira vez, ele viu além da superfície. João contou sua história, descobrira sua sexualidade na adolescência, fugira para Lisboa em busca de liberdade, mas o medo o perseguia. Miguel era seu namorado há meses, mas eles se viam em segredo. Ricardo, tocado, revelou um pedaço de si. Eu entendo mais do que pensa. Mas parou aí, covarde. Os dias seguintes foram tensos. Ricardo começou a evitar Sofia, cancelando jantares. Sua mãe ligou. O que é com você? Sofia está preocupada. Ele mentiu, trabalho. Mas internamente, o conflito rugia. Ele se sentia atraído por João. Ou era admiração? Uma noite, sozinho, ele pesquisou online sobre identidade sexual, lendo histórias de homens que saíam do armário tarde na vida. O medo o consumia, perderia tudo, fortuna, status, família. João, por sua vez, debateu demitir-se. Ele sabe demais, disse a Miguel. Mas Miguel aconselhou, talvez ele seja como nós. Use isso. João recusou, não sou manipulador. Mas a tensão crescia. Ricardo, em um impulso, convidou João para um jantar de negócios em um restaurante chique. Lá, sob luzes suaves, eles conversaram abertamente. João falou de discriminação no trabalho anterior, de amigos que o abandonaram. Ricardo ouvia, sentindo o peso da própria hipocrisia. O jantar terminou com Ricardo dizendo, você é valente, João. No carro de volta, um silêncio carregado. Ricardo parou na frente do apartamento de João. Boa noite, disse João, mas Ricardo segurou, espere. Seus olhos se encontraram, e por um segundo, o mundo parou. Mas Ricardo recuou, nada. Vá. João saiu, confuso. Naquela noite, Ricardo confrontou seus demónios. Ligou para Sofia, precisamos conversar. Mas adiou. O preço de ser verdadeiro era alto. Enquanto isso, João contou a Miguel sobre o jantar. Miguel, ciumento, acusou, ele te quer. João negou, mas dúvida plantada. A tensão escalava, e Ricardo sabia que uma escolha se aproximava. Os dias após o jantar foram um turbilhão para Ricardo. Ele se via distraído em reuniões, o pensamento vagante para João. Na mansão, as interações eram carregadas de subtexto. João limpava o escritório, e Ricardo observava, notando a curva de seus ombros, o jeito como sorria timidamente. Pare com isso, repreendia-se. Mas o desejo crescia, misturado à culpa. Ele era o patrão, João, o empregado. Qualquer avanço seria abuso de poder. João, por sua vez, sentia o ar mais pesado. Miguel pressionava, demita-se. Esse homem é perigoso. Mas João hesitava. O salário era bom, e ele precisava do dinheiro para ajudar a família no Alentejo. Sua mãe, viúva, dependia dele, se soubessem, pensava, me renegariam. Um dia, recebeu uma ligação do pai, quando virá visitar. E traga uma namorada. João mentiu, como sempre. Ricardo decidiu agir. Contratou um terapeuta em segredo, um psicólogo em Lisboa especializado em identidade de gênero. Na primeira sessão, desabafou, acho que sou gay, mas tenho medo. O terapeuta ouviu, muitos homens como você, bem-sucedidos, vivem assim. O primeiro passo é aceitar. Ricardo saiu aliviado, mas aterrorizado. Contar à família. Impossível. Sua mãe, devota católica, via a homossexualidade como pecado. Seu irmão, conservador, zombava de esses modernos. Enquanto isso, Sofia notou a distância. Ligou, Ricardo, o que está acontecendo? Meu pai pergunta pelo noivado. Ele evadiu, estou ocupado com os vinhedos. Mas Sofia insistiu em um encontro. No jantar, ela confrontou, você me evita. A outra?
Ricardo quase riu da ironia. Não é isso. Mas não disse a verdade. Sofia, ferida, disse: se não me quer, diga. Ele pediu tempo, adiando o inevitável. Na mansão, a crise explodiu. Uma tarde, Ricardo encontrou João discutindo ao telefone com Miguel. Não, ele não me assedia. João gritou, desligando. Ricardo entrou, problemas. João, vermelho, confessou: Miguel acha que o senhor tem intenções. Ricardo gelou. E você? O que acha? João baixou os olhos: o senhor é bom patrão. Mas confuso. Ricardo, impulsivo, admitiu: você me faz questionar tudo. A confissão abriu as comportas. Eles sentaram na sala, conversando horas. Ricardo contou sua infância rígida, os namoros vazios, a atração reprimida. João ouvia, empático: eu sei como é. Mas o senhor tem poder para mudar. Ricardo tocou sua mão: me ajude. João recuou: não posso. Tenho namorado. Mas o toque Lingered, criando tensão. Miguel, desconfiado, seguiu João uma noite. Viu-o saindo com Ricardo para um passeio. Ciumento, confrontou João em casa: você o ama. João negou: é complicado. Miguel terminou: escolha, ele ou eu. João chorou, sozinho. Ricardo, sabendo do rompimento, João contou, sentiu culpa. Foi minha culpa, disse. Mas também esperança. Convenceu João a ficar, prometendo distância. Mas a atração crescia. Uma viagem aos vinhedos do Douro os uniu. Lá, entre as vinhas, Ricardo confessou: acho que te amo. João, surpreso, beijou-o. Foi um momento de êxtase, mas seguido de pânico. De volta a Lisboa, a realidade bateu. A mãe de Ricardo descobriu rumores: um empregado viu o beijo. Ela confrontou: é verdade. Você e esse homem. Ricardo negou, mas ela insistiu: nosso nome não pode ser manchado. Demita-o. Ricardo recusou: mãe, eu o amo. Ela saiu, chocada. João enfrentava sua própria família. Seu pai ligou: ouvi boatos. É verdade. João, corajoso, admitiu: sim, sou gay. O pai desligou, renegando-o. As pressões montavam. Sofia, sabendo por fofocas, terminou publicamente, humilhando Ricardo em um evento social. Ele prefere homens, espalhou. A sociedade lisboeta zumbia. Investidores hesitavam, temendo escândalo. Ricardo e João se apoiavam, mas rachaduras apareciam. João culpava Ricardo: sua vida arruinou a minha. Ricardo retrucava: eu te dei liberdade. Discussões viravam brigas. Um dia, Miguel voltou, pedindo perdão. João hesitou, tentado pela estabilidade. Com ele, é caos, disse Miguel. João debateu: lealdade ou segurança. Ricardo, sozinho, considerou o preço: perder família, amigos, negócios. Valeu a pena. A traição veio como um soco. Ricardo descobriu mensagens no celular de João, esquecido na mansão, trocadas com Miguel. Sinto sua falta, dizia João. Vamos tentar de novo. Ricardo confrontou: por quê? João chorou: medo. Com você, perco tudo. Ricardo, ferido, gritou: eu perdi tudo por você. João saiu, voltando para Miguel. Sozinho, Ricardo afundou em depressão. Bebia excessivamente, negligenciando os negócios. Sua mãe tentou reconciliar: volte para Sofia. Esqueça essa loucura. Mas ele recusou: é quem sou. Ela o deserdou temporariamente, passando a gerência ao irmão. João, com Miguel, sentia remorso. A vida, normal, parecia vazia. Miguel era possessivo, controlando. Não fale com ele, ordenava. João obedecia, mas sonhava com Ricardo. Meses passaram. Ricardo viajava, buscando paz no Porto. Lá,
encontrou um grupo de apoio LGBT, compartilhando histórias. Saí do armário aos 50, disse um homem. Inspirado, Ricardo escreveu uma carta à família: aceitem-me ou percam-me. João, em crise, terminou com Miguel novamente. Quero liberdade, disse. Miguel, raivoso, vazou fotos íntimas de João online, revenge porn. João, humilhado, procurou Ricardo. Ricardo recebeu: por que voltar agora? João explicou: errei. Te amo. Eles se reconciliaram, mas com cicatrizes. Decidiram enfrentar juntos. A sociedade reagiu. Jornais sensacionalistas publicaram: magnata gay em escândalo. Clientes boicotavam Vinhos Oliveira. Ricardo lutava legalmente contra o vazamento. Sua mãe, vendo o sofrimento, amoleceu: filho, Deus ama todos. Reconciliaram-se parcialmente. João confrontou sua família. Viajou ao Alentejo, enfrentando o pai: me aceite. O pai, relutante, disse: preciso de tempo. O casal enfrentava maltanético, Ricardo usara poder inicialmente. João traíra por medo. Discutiam, crescendo. Um evento climático, uma festa beneficente LGBT em Lisboa. Ricardo discursou: amo quem amo. Aplausos misturados a vaias. Mas traição novamente, o irmão de Ricardo, invejoso, sabotou negócios, espalhando rumores falsos. Ricardo descobriu, confrontando: porquê? Irmão, você envergonha a família. Despedaçado, Ricardo questionou tudo. João apoiou: lutemos. Mas o preço era alto. A sabotagem do irmão escalou. Documentos falsos apareceram, acusando Ricardo de fraude fiscal. Investigação policial iniciou. Ricardo, estressado, brigava com João, tudo por sua causa. João retrucava: você me seguiu primeiro. Eles se separaram temporariamente. João voltou ao apartamento, sozinho. Refletia: valeu a dor. Ricardo enfrentava a justiça. Seu advogado aconselhou: mantenha perfil baixo. Mas ele decidiu público, entrevista à TV, revelando identidade. Sou gay, e orgulhoso. Repercussão mista, apoio de jovens, crítica de conservadores. Sua mãe interveio, convencendo o irmão a recuar. Somos família, disse. João via a entrevista, tocado. Voltou: estou com você. Juntos, reconstruíram. Ricardo diversificou negócios, apoiando causas LGBT. João estudou, tornando-se ativista. Mas conflito interno persistia. Ricardo questionava: fui egoísta. João: ambos erramos. Uma viagem a Sintra os uniu. Lá, prometeram honestidade. De volta, enfrentaram nova crise. Família de João rejeitou convite de visita. Não venha com ele, disse o pai. João escolheu: então não vou. O tempo curava. Ricardo ganhou processo, irmão pediu perdão. Eles casaram em cerimônia discreta, simbolizando vitória. Mas sociedade ainda julgava. Amigos falsos sumiram. Ricardo refletia: o preço da autenticidade. O casamento foi um marco, mas não o fim. Meses após, Ricardo enfrentou boicote de fornecedores conservadores. Não vendemos para gente como você, diziam. Ele lutou, processando por discriminação. João, agora parceiro igual, ajudava nos negócios. Mas ressentimentos borbulhavam. Você me usou como catalisador, acusava João. Ricardo admitia: sim, mas te amo. Uma visita surpresa, mãe de Ricardo trouxe netos. Quero que conheçam o tio. Momento de aceitação. João tentou reconciliação familiar. Ligou ao pai: venha nos visitar. Pai aceitou, relutante. A visita foi tensa. Pai de João evitou olhares, mas conversou. Não entendo, mas és meu filho. Passo pequeno. Sociedade evoluía. Lei em Portugal apoiava direitos LGBT, mas preconceito persistia. Ricardo fundou Fundação para Jovens Gays Rurais, ajudando como João.
Mas traição final. Ex-amigo vazou segredos antigos de Ricardo, afés passados. Escândalo renovado. João questionou, mais mentiras. Ricardo explicou, passado. Confiança abalada, debateram separação. Terapia ajudou. Amor requer perdão, disse o terapeuta. Eles emergiram mais fortes, focando no futuro. Ricardo escreveu memórias, inspirando outros. Anos passaram. Ricardo e João construíram vida estável. Negócios floresceram com o novo público progressista. Família aceitou, sociedade mudou lentamente. Mas reflexões persistiam. Ricardo pensava nas escolhas, vigilância inicial foi errada. João na traição. Eles debatiam à noite, em sua casa no Douro. Erramos, mas crescemos, concluíam. Um dia, João recebeu carta do pai, orgulhoso de ti. Lágrimas. Ricardo, em evento, encontrou Sofia. Feliz? Perguntou ela. Sim, respondeu. A história deles inspirou filme, destacando lutas. No fim, sentados vendo o pôr do sol, Ricardo perguntou, valeu? João, sim. Mas a pergunta para, em uma sociedade cheia de preconceitos, revelar a verdade sempre compensa o preço pago, ou às vezes o silêncio é a escolha mais sábia.